Quais as características desses tumores de laringe? Existem vários tipos, como no caso dos linfomas, por exemplo? O câncer de laringe ele tem alguns subtipos histológicos que podem acometer a corda vocal, a laringe como um todo, mas sem dúvida o principal, em mais de 90% das vezes, se trata do carcinoma epidermoide, que é o mais comum, que é um câncer que se inicia no revestimento da laringe, na mucosa que recobre todo esse órgão. E é um câncer agressivo que cresce rapidamente? A evolução favorável ou desfavorável está diretamente relacionada ao estágio em que você faz o diagnóstico. Quando você consegue diagnosticar essa doença em fases muito iniciais, as chances de cura são excelentes, acima de 80% a 90%. Por sua vez, quando você retarda esse diagnóstico e você faz uma fase mais avançada, as chances de cura já caem bastante, geralmente a menos de 50% a 40% das vezes. E quando é que a gente vai saber se esse tumor diagnosticado no ex-presidente Lula foi diagnosticado num tempo bom, ideal, para que a cura seja maior? Exato. O que a gente sabe é o que a mídia vem veiculando, né? Eu não estou envolvido diretamente no caso do ex-presidente Lula, mas pelo que os boletins médicos e as notícias dos médicos que estão envolvidos no caso veiculam pela imprensa, trata-se de uma lesão de inicial para intermediária. A gente sabe que ele teve um sintoma de rouquidão, que depois evoluiu para um quadro de dor, né? A gente sabe que quanto mais sintomas você tem na história, maior a chance da doença já está evoluindo. Geralmente lesões muito iniciais, os sintomas são muito discretos, sutis, exato, né? E também pela opção de começar com quimioterapia o tratamento. A gente sabe que lesões muito iniciais, né? Quem é da área de oncologia de cabeça e pescoço sabe disso, não sei o que eu falo, são as diretrizes de tratamento internacionais. As lesões muito iniciais, você opta por tratamentos cirúrgicos ou radioterápicos exclusivos. Quando você propõe iniciar com quimioterapia, geralmente se traduz numa doença mais em fase intermediária, onde a cirurgia também é uma opção de tratamento, mas geralmente a cirurgia em situações não tão iniciais, com certeza causa algumas sequelas que podem ser menores ou maiores, dependendo da extensão da doença, né? Você pode ter rouquidões mais acentuadas, às vezes dificuldade para deglutir o alimento. Então, nesses casos intermediários, a opção sempre é evitar a cirurgia para se tentar preservar essas funções de voz e deglutição. Então, uma opção a esse tratamento é fazer o tratamento combinado com quimio e radioterapia, não quimioterapia isolada. Já já a gente retoma esse lado do tratamento. Qual é o peso dos fatores de risco para o câncer de laringe e se há uma participação muito importante da genética? Há uma informação de que um dos irmãos de Lula enfrentou um tumor semelhante. Exato. A gente sabe que a maioria dos casos de câncer de laringe eles estão relacionados aos hábitos individuais das pessoas. A gente sabe que os grandes fatores de risco para esse tipo de doença é o consumo exagerado de tabaco e álcool, e principalmente a associação de ambos. Eles têm um efeito multiplicador. Você não soma o risco de quem fuma ter câncer de laringe com o risco de quem bebe bebidas alcoólicas, principalmente destilados, a ter câncer de laringe. Você multiplica isso. Então, realmente é uma bomba relógio. Existem outros fatores também envolvidos. A gente sabe que muitas pessoas consomem tabaco e álcool em excesso, vivem por longos períodos e não têm nenhum tipo de neoplasia. Com certeza existe uma predisposição individual que você faz com que você possa transmitir isso para seus parentes, seus descendentes. Então a gente sabe que parentes de primeiro grau de pessoas que tiveram uma neoplasia de cabeça e pescoço têm uma chance maior do que a população geral que não tem nenhum parente de primeiro grau. Então isso serve como um marcador de risco. A gente sabe que o consumo de cigarro e álcool geralmente são similares entre os membros da mesma família. É uma cultura da família, um hábito familiar que geralmente é compartilhado por toda a família. A gente também tem outros fatores de risco também menores que também podem contribuir para câncer de laringe, não só o cigarro e álcool. Com certeza o cigarro é o principal, mas também temos outros fatores considerados um pouco menores, mas também podem levar a esse tipo de neoplasia. Por exemplo, a infecção pelo vírus HPV, seria o mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero nas mulheres, também pode causar câncer de cabeça e pescoço. Isso é muito estudado ultimamente, principalmente em câncer de amígdala, de boca, base de língua e também de laringe. Outros fatores também mais recentemente estudados são o refluxo gastroesofágico, que é aquele conteúdo ácido do estômago que pode subir para o esôfago até também as vias aerodigestivas superiores, também pode ser um fator também associado a esse tipo de neoplasia. E a poluição? Com certeza. Nos grandes centros urbanos também a poluição tem o seu papel.
Tem alguns trabalhos que demonstram diferenças na incidência de câncer de laringe em populações de zona rural em comparação com populações de zona urbana, sendo muito mais alto em pessoas que moram em grandes centros, onde a poluição é sim um fator adicional de risco para esse tipo de câncer. Por que esse tipo de câncer se manifesta mais em homens do que em mulheres? Isso tem muita relação com o próprio hábito, né, de fumar e beber. A gente sabe que as mulheres também consomem tabaco e álcool, mas... Estão chegando quase no mesmo nível dos homens. Exato, mas com certeza no âmbito da população masculina esses hábitos são mais pesados, né? Eles fumam mais e ingerem mais bebida alcoólica do que as mulheres de maneira geral. Mas nada que elas não possam chegar perto também. É verdade que São Paulo tem uma média 3 vezes maior do que a mundial na incidência de câncer de laringe? Exato, né? Trabalhos epidemiológicos mais recentes têm mostrado isso, né? A gente consegue dividir, tem um trabalho interessante publicado por um epidemiologista clínico do Hospital das Clínicas da USP, o Dr. Vitor Wunsch Filho, publicado há alguns anos atrás, que ele estuda bastante esses fatores de risco. E ele divide, é interessante esse trabalho, em cidades que têm menos de 5 casos para cada 100 mil homens, cidades entre 5 e 10 casos e cidades acima de 10 casos para cada 100 mil homens. E São Paulo, entre outras capitais mundiais, se encontra nesse grupo. Em São Paulo, a gente tem trabalhos um pouco mais antigos, também no início dos anos 2000, que mostram essa incidência de quase 15 casos para cada 100 mil homens. Então, a gente sabe que a média mundial seria em torno de 5 casos para cada 100 mil homens. Então, São Paulo realmente tem mais do que o dobro, quase o triplo de casos acima da média mundial.